Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Bora lá? A ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é bom. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua misericórdia que se renovou mais uma manhã sobre as nossas vidas. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pela saúde, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelas nossas casas, pelos nossos lares, pelo trabalho, pelo sustento, o alimento sobre nossa mesa. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque não nos abandonaste, tem cuidado de nós e tem manifestado o seu amor sobre nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Senhor. Santo, Pai, é o teu nome. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Nós te exaltamos, te adoramos, rendemos todo louvor, toda glória, toda majestade a ti, Deus. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e mesmo assim está entre nós, habita entre nós. Veio e habitou no meio da sua criação. Morreu numa cruz pelos nossos pecados para pagar por algo que por nós era impagável. E ressuscitou para assim nos trazer vida eterna. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome. Maravilhoso Deus, conselheiro, príncipe da paz. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o único digno de abrir os selos, o único digno de sentar no trono, o único digno de reinar eternamente entre nós. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Espírito Santo, te peço nesta manhã, vem ministrar aos nossos corações. Vem falar com a gente através da tua palavra. Que a gente possa, ao ler, compreender, ter revelações vindas do teu Espírito sobre o que o Senhor falou tanto naquele tempo, como o que o Senhor tem para falar hoje conosco através da tua palavra. Tudo para a glória do teu nome, tudo para que o seu nome seja louvado, que o Senhor seja honrado através das nossas vidas. Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas, conforme a tua vontade e o teu querer, teus dons, dons como conhecimento, sabedoria, profecias, dons de fé, de amor, de milagre, de cura, dom de discernimento de espírito, de línguas e interpretação. Mas esse discernimento de espírito, como precisamos para esses últimos dias, Senhor? Para que não sejamos enganados, Pai. Precisamos estar sempre cheios do teu Espírito, revestidos da tua armadura, vivendo segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Capacita-nos, Pai, enche-nos, Espírito Santo, para que possamos com ousadia, coragem e levar o Evangelho do Reino aonde for necessário. Usa-nos, Pai, para ministrar sobre a vida das pessoas, para que sejamos boca para tudo que o Senhor tem para dizer, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos olhos que muitas vezes buscam e cobiçam coisas que não te agradam. Perdoa, Senhor, o nosso falar, a nossa língua, que muitas vezes não conseguimos controlar. E em vez de proferir bênçãos, começa a fofocar ou falar mal das pessoas. Tem misericórdia de nós, Pai.
porque somos pecadores. Nos ensina também, Pai, a perdoar aquelas pessoas que têm nos ofendido, que têm lutado contra nós, se posicionado contra nós, têm nos perseguido e de alguma maneira nos machucado, Deus. Nos ensina, Pai, a perdoar assim como o Senhor também nos perdoa, Deus. Abençoa, Pai, a vida de cada um aqui. Esteja guardando, Pai, as nossas vidas, nos livrando de todo mal. Que a sua graça e a sua bênção atinja as nossas vidas, as nossas casas e todos que estão ao nosso redor. Que possamos realmente transbordar tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Louvado e agradecido seja o Senhor. Tire, Deus, as nossas dores. Tire, Senhor, as nossas lutas. Que possamos viver plenamente na certeza do Senhor. Cura quem precisa de cura, Senhor. Transforma quem precisa de transformação. Console, Senhor, quem precisa de consolo. Mas que tudo seja para que o Senhor seja glorificado, para que o seu nome seja glorificado, hoje e sempre, Pai. Senhor, te peço pela nossa nação, que o Senhor esteja agindo sobrenaturalmente sobre a tua igreja no Brasil, Pai. Que a tua liderança venha a despertar junto com o teu povo e entender que a oração é a chave para o avivamento espiritual. Com muita oração, muito poder. Sem oração, sem poder. Então, que possamos entender junto com a tua igreja que para haver um derramar do Espírito, para haver milhares de conversões e transformações, não só na nossa nação, mas em todo o mundo, é necessário haver oração, jejum e busca, súplica. O agir do teu Espírito seja sobre nós. Tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. Tudo para que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja exaltado. Seja com os líderes, Pai, deste tempo, que eles venham se posicionar no Senhor. Chega, Pai, de brigas teológicas que muitas vezes afasta as pessoas do teu reino e do teu evangelho. Mas que as pessoas preguem o evangelho do reino para que haja um despertar, para que as pessoas que estão começando a andar na apostasia também desperte e entenda que esse evangelho onde tudo é fácil, não há transformação. É um evangelho falso. É um evangelho que vai conduzi-las ao erro. Acorda, Pai, a tua igreja. Acorda teu povo. Que eles tenham cada vez mais sede de buscar a tua palavra. Dai-nos de beber, porque temos sede, Senhor. E a gente não quer buscar de outra fonte a não ser o Senhor. Nos faz fluir, Pai, nas tuas águas. E que haja uma transformação nesta nação, para a honra e para a glória do teu santo nome. Senhor, te peço por Israel, traga paz para aquele lugar. Traga paz para Jerusalém. Traga paz para o Oriente Médio. Mesmo a gente sabendo que essa paz pode ser uma falsa paz, uma paz enganadora, mas isso é tudo sinais que procedem à sua volta. E se isso acontecer, que estejamos atentos, firmados cada vez mais na tua palavra, firmados no Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre. Pai querido, eu quero te pedir em especial pelas nossas crianças, como elas têm sido atacadas nesses últimos dias, Senhor.
como um jogo sujo, Senhor, para cima das crianças tem acontecido, aonde elas muitas vezes não têm nem a oportunidade de nascer, e com várias desculpas, pessoas que já nasceram querem privar a vida de quem ainda não nasceu. Tem misericórdia, Pai, dessas crianças e tem misericórdia desse povo. Que haja um despertar e um movimento para que isso não aconteça, Senhor. Seja também com aquelas crianças que têm frequentado as escolas e que muitas vezes têm lutas dentro de suas próprias casas, lutas espirituais, lutas muitas vezes com abusos, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, Pai. E quantas crianças sabemos que a única refeição que eles têm é dentro das escolas? Ah, Deus, tem misericórdia dessas famílias. Que o teu espírito atinja essas crianças. Que o teu espírito as encha de felicidade. Que os professores, Pai, possam ser usados não pelo mal, mas usados pelo Senhor, para trazer pelo menos um momento de paz na vida dessas crianças. E que também haja, Pai, transformação. Tudo para a glória do teu nome. Tudo para que o Senhor seja exaltado e glorificado hoje e sempre, Pai. Habita dentro de nossos lares. Habita dentro de nossos corações. Que todo mal, toda seta do maligno caia por terra em nome de Jesus. E que possamos viver conforme a tua vontade e conforme o teu querer, porque tudo isso é para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Delei. Bom dia, Beth. Bom dia, Éder. Bom dia a todos. Amém. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então, a gente está lendo o livro de Oséias. A gente viu que Oséias, então, ele é contado como um dos pequenos profetas. Ele agia ali no norte de Israel, né? Então, mais falava mais ali para o povo de Israel nesse período de Oséias. Israel já tinha se separado, né? Judá lá do sul e Israel como Samaria do lado norte. Então a gente está vendo aqui Oséias, ele pega um período de um rei no lado norte que durou muito tempo, 40 anos. Ele pega o final deste reinado e ele vai pegar também um período onde 6 reis vão estar ali reinando no período curto de 10, 20 anos. E ele vai pegar então esse final também de Israel sendo capturado, destruído, como achar melhor, pela Samaria. E aí a gente vai ter um povo então que vai se espalhar. E aí a gente começa o livro de Oséias com Deus pedindo para Oséias fazer algo assim muito estranho. E aí a gente começa a entender que Deus está pedindo para que Oséias faça algo para que ele possa sentir o que Deus está sentindo, que é a traição. E aí a gente vê o capítulo 2, então, Deus falando com Israel sobre essa traição. Lembrando que todos os profetas, Deus fala com eles e fala com Israel e trata Israel como sua noiva, como sua esposa, como a amada do Senhor. E nos outros profetas, não diferente aqui de Oséias, Deus mostra quando o povo de Israel começa a abandoná-lo, né? Começa a adorar outros deuses, Deus compara isso como uma traição conjugal. E é bem interessante porque quando a gente lê lá Mateus capítulo 7, e quando Jesus fala assim, afasta-se de mim porque eu não vos conheço, a gente sabe que a palavra conhecer, muito usado na Bíblia, tem a ver com
o relacionamento. Tem a ver com carne, tem a ver com a intimidade do casal. Então, Adão conheceu Eva e teve Caim. Isaac conheceu Rebeca e por aí vai. Então, quando Jesus fala, faz de mim porque eu não vos conheço, não é o conhecer que a gente tem hoje, né? Por exemplo, eu conheço o André, mas a gente, por exemplo, nunca se viu pessoalmente. O André está lá em São Paulo e a gente aqui no Mato Grosso do Sul, mas a gente se conheceu por meio da internet, criamos um vínculo e estamos aí. Mas pessoalmente mesmo a gente nunca se viu. E esse tipo de conhecer é o que Deus não quer para ele. Ele quer intimidade. Ele quer relacionamento. Então, o que Deus pede de nós é um relacionamento com ele, o mesmo que um marido tem com a sua esposa, de intimidade, de cumplicidade, de estar juntos ali e viver uma vida juntos. Então, quando Deus compara Israel com sua esposa, e é massa porque ele fala, eu te tirei do Egito novinha. Tem um outro profeta que fala, te tirei nua, te dei roupa, te dei joias, cuidei de você, e agora você me trai com outros deuses. Então isso é um abandono, né? E lá quando Jesus fala sobre isso, né? Afasta de mim porque eu não vos conheço. Eu falo para vocês que é o que mais dói no meu coração e é o que me faz mais querer ter intimidade com o Senhor para não ouvir uma frase dessa nos últimos dias. É buscar ter essa intimidade. E para termos intimidade com o Senhor, precisamos conhecê-lo. E para conhecê-lo, precisamos estudar as suas escrituras. Então, Deus está deixando bem claro aqui para Israel que esse relacionamento está totalmente rompido, porque Israel adulterou, Israel escolheu como esposa do Senhor ter outros amantes, ter outros deuses, e esses deuses incomodam ao Senhor de tal maneira, porque esses deuses pedem sacrifícios, pedem coisas que não agrada ao Senhor. Aí a gente fica assim, mas hoje a gente não tem esses deuses, a gente tem. Há uma década atrás, esse Deus chamava televisão. Hoje se chama internet. Quanto tempo gastamos com a internet em vez de estar lendo a Bíblia, lendo um livro ou orando? Quanto tempo gastamos nas redes sociais em vez de estar buscando ao Senhor? Ou até usando as redes sociais para aprender mais sobre o Senhor? Elas também podem ser úteis. Mas muitas vezes estamos vendo videozinho de piada, videozinhos que não te acrescenta nada. E esquecemos que a gente precisa ter uma vida voltada totalmente para o Criador, para que haja harmonia entre nós. E é isso que a gente percebe que Deus deseja. E aí Deus, então, ele dá tudo, compara todo o Israel com esta traição de seus amantes, mas mesmo assim a misericórdia e o amor de Deus é tão grande que ele já também revela a esse povo de Israel que um dia eles voltarão. E aí então o Senhor, que aqui eu acredito que que quem está falando aqui com o próprio Oséias é o próprio Cristo, o próprio Jesus, o Messias que viria. Ele fala, um dia voltarei e me casarei com vocês para sempre. E aí este reino será um reino de justiça e retidão, de compaixão, de fidelidade. E vocês vão reconhecer ao Senhor. E aí no lugar onde eu os chamei de não amada, eu vou voltar a chamar vocês de meu povo. E vocês vão me reconhecer como Deus. Então, isso é maravilhoso, porque mesmo a mão do Senhor,
alertando, é muito massa, porque se você pega o Antigo Testamento e começa a ler, principalmente o livro de Reis e os profetas, você percebe a mão do Senhor sobre o povo, mas ela tardando para pesar. Deus vai dando vários avisos para que haja arrependimento. E eu acredito que há arrependimento de muitas pessoas, mas não há arrependimento dos líderes. Então, olha como uma liderança é muito importante. Porque por não haver arrependimento dos líderes, a idolatria ela acontece dentro dos templos. E aí, por essa idolatria acontecer dentro dos templos, né, por essa traição ao Senhor conhecer dentro dos templos acontecer, começa a induzir as pessoas a cometer os mesmos erros que os líderes estão cometendo. E isso desagrada ao Senhor. Então, quando o Senhor usa os profetas para avisar o que está acontecendo, eu acredito que muitos dos povos se arrependem e escapam do juízo, como é o que a gente está vivendo hoje. A gente leva o evangelho para as pessoas, mas é o Espírito Santo que as convence do arrependimento e elas escapam do juízo. A gente precisa ter em mente que a conversão nossa é o próprio Espírito Santo que nos convence do arrependimento. Ele nos dá esta fé para que a gente se convença e se arrependa. E quando a gente se arrepende, se converte, a gente deixa de ser inimigo de Deus e nos tornamos amigos de Deus. E isso faz com que a ira de Deus não caia sobre nós. Então, a gente vê lá em Apocalipse falando que Jesus virá como um vingador. Então, ele virá como um rei e com fúria nos olhos. Quando o aceitamos e nos justificamos, nos purificamos e andamos com ele, é para que voltamos a ter esse relacionamento que perdemos no Éden. Mas uma coisa que a gente não pensa é que quando a gente faz isso, nós nos livramos da ira dele mesmo. A gente muitas vezes, existe uma teologia que eu costumo chamar de teologia do medo, é onde você prega assim, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. O inferno, para te falar bem a verdade, é a última consequência de toda a ira de Deus. Antes do inferno tem muitas coisas piores. Então, esse medo de ir para o inferno, por isso eu aceito a Jesus, acaba transformando a pessoa num cristão raso. Por quê? Agora eu aceitei a Jesus, não vou para o inferno. Vou todo domingo na igreja, vou tentar ter uma vida boa, de retidão, vou tentar mentir o mínimo possível, e já é o suficiente. E aí é como Ezequiel disse, ele entra nas águas, as águas batem no calcanhar só. E aí o anjo fala, vem Ezequiel, mais fundo. Ezequiel podia falar, não, já está fresquinho aqui, está ótimo. Tenho medo de entrar ali, andar mais. Tenho medo de me afogar. E aí aquelas pessoas que vão entrar no reino e vão descobrir que não tem galardão nenhum. Vão descobrir que a sua fé era morta. Porque a palavra diz, a fé sem obras é morta, é vã. Eu acho interessante que se a gente não tivesse aqui para dar frutos, Jesus não falaria lá em João 15 sobre fruto. Então, o evangelho, quando ele não é pregado inteiramente, as pessoas esquecem o que elas precisam fazer. E um dos primeiros frutos é obedecer ao Senhor e buscá-lo e ter essa intimidade com ele. Só que muitas vezes as pessoas também acham que ser escravas da instituição é obra. Ela está lá de segunda a segunda, se envolvendo em todos os ministérios, trabalhando, ajudando. Cara, que legal, mas e sua intimidade com Deus, como que tá?
Seu tempo de leitura bíblica, seu tempo de oração, como que tá? Ai, eu trabalho tanto que não tenho tempo para isso. Serviu para nada. Não há intimidade, não há relacionamento. E quem frequenta a igreja, vocês percebem que sempre as mesmas pessoas que trabalham. Se você é 10%, velho, que trabalha, o resto é tudo folgado. Tudo sossegado, só vai para a igreja para sentar, receber e vai embora. Se precisar levantar uma cadeira, ele não é capaz. Ele é capaz de virar as costas e deixar a cadeira lá. Então, precisamos voltar a ter essa intimidade com Deus, para que no final de todas as coisas, Ele nos encontre nele. E então seremos parte desta festa, deste casamento, deste reino vindouro. E então a gente começa agora o capítulo 3 de Oséias, com Oséias continuando esta situação ainda, Deus usando, né, como que eu vou dizer, essa situação com Oséias para mostrar seu sentimento e como ele age com o povo dele. Oséias capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passas, por isso eu o comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal, sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor, de suas bênçãos nos últimos dias. Olha que interessante. Então o Senhor fala para Oséias voltar para sua mulher. Não sei se vocês têm Bíblia comentada ou leram o comentário, mas existe uma dúvida entre os teólogos se esta mulher a quem Deus manda Oséias voltar ainda é Gomer ou se é outra mulher. Não deixa claro, mas aqui no meu comentário eles comentam que tem essa dúvida. Mas vamos focar em Deus e Israel. Então Deus está deixando bem claro que assim como Oséias passou por essa situação, Deus também está passando por a mesma situação, onde a sua amada, né, que é a nação de Israel, o trai com outros deuses. Mas mesmo assim, caraca, o Senhor a comprou com um alto preço, que é Cristo Jesus. Eu não sei quanto vai valer 180 gramas de prata, mas a gente sabe que a gente tem aí envolvido nisso 30 moedas de prata. Não dá para entender essa colocação exatamente, mas a gente sabe que um alto preço foi pago pelas nossas vidas. E não só por nós, a gente precisa não ser dispensacionalista, a gente precisa entender que Jesus morreu
por todos. E isso inclui os israelitas, isso inclui o povo judeu. Então, essa ideia de separação que a dispensação traz, ela não existe no coração de Deus. Deus deixa bem claro aqui, cara, eu fico louco quando as pessoas têm esse pensamento dispensacionalista, esse pensamento antissemita, porque são pessoas que se percebe que não lê a Bíblia, ou então que lê ela superficialmente. Deus está deixando bem claro aqui, cara, que por um período, aqui ó, versículo 4, pois os israelitas viverão muitos dias, sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem coluna sagrada, sem colete sacerdotal, sem ídolo familiar. O que eles têm vivido desde que o templo foi destruído? É o que eles têm vivido desde que o templo foi destruído. Não há mais líder, não há mais rei, não há mais sacrifício, não há colunas sagradas, não há colete sacerdotal. Você tem uma ideia que Israel deseja tanto isso, que vocês sabem que lá em Israel tudo isso já está pronto, só falta o templo. A roupa do sacerdote já está pronto, o colete já está pronto, os animais para o sacrifício já estão prontos. E quando eu falo que já estão prontos, é porque são animais específicos e são detalhados. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas precisa-se para o grande sacrifício do sumo sacerdote uma vaca vermelha. E essa vaca vermelha não pode ter um fio de pelo branco. E eles conseguiram, eles têm, se não me engano, 3 ou 5 vacas vermelhas que estavam nos Estados Unidos, onde foi criada e já foi levada para Israel. Sim. Então a gente tem Israel pronto para o Senhor. E aí ele termina esse versículo falando que eles virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos quando? Nos últimos dias. O que representa os últimos dias? Os últimos dias começou quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Desde então, estamos vivendo os últimos dias, onde Israel parte se volta para o Senhor e parte se afasta. Mas eu acredito, como a gente leu no livro de Gênesis, a gente leu ali sobre José, que o Senhor se revelará ao seu povo de como eu não sei, mas pode ser até de maneira sobrenatural, de maneira com que o povo israelita e o povo judeu vai voltar-se para o Senhor. Vão reconhecer Jesus como Messias. Porque esta capa, esse disfarce, essa máscara que foi colocada em Jesus para que o povo judeu não o reconhecesse como Messias, ela vai cair por terra. E Jesus vai se revelar como o irmão, aquele que veio para salvá-los. E aí, então, quando o último judeu o reconhecer, então ele voltará. E está cada vez mais perto, porque está cada vez mais, eu vejo cada vez mais os sinais e toda a vontade de Deus chegando diante de tudo isso. Então, estamos já vivendo os últimos dias desde a morte de Jesus, mas agora estamos cada vez caminhando mais para o fim dos tempos. Então, os últimos dias, já desde a morte de Jesus, vivemos ele, mas o fim dos tempos é o que a gente começou a viver agora. Pode sim? Ele fala que, apesar de Gomer, como Israel, ter se unido a um amigo, entre aspas, um vizinho, e, portanto, ter cometido adultério, Deus disse a Oséias para recebê-la novamente. Ela é chamada de uma mulher
em vez de sua esposa, porque violou o compromisso e não tinha direitos perante ele. Assim como Oséias, Deus irá mostrar o amor a Israel, apesar de a nação ter perdido o direito a seu amor. Bolos de uvas passas, aparentemente eram utilizadas em rituais religiosos cananeus, talvez como afrodisíacos. Ao usar a palavra amor 4 vezes no versículo 1, este versículo retrata de maneira vivida a loucura da atitude de Israel para com Deus. O relacionamento entre Israel e Deus foi retratado da melhor maneira como um casamento que, ao que tudo indica, é absurdo e grotesco. Gomer rejeitou o amor verdadeiro que Oséias tinha por ela e preferiu o amor egoísta de outro homem. Da mesma forma, em vez do amor fiel de Deus, Israel preferiu, entre parênteses, amou bolos de passas. E no versículos 2 e 3, não é dito por que Oséias teve de comprar Gomer. Talvez ela tivesse se vendido a alguém como escrava particular. As instruções de Oséias a Gomer, provavelmente, significam que eles iriam se abster de relações conjugais por um tempo após o retorno dela. E os versículos 4 e 5 fazem comparação com o período de exílio que Israel viveria em breve, no qual ficariam sem rei e sem adoração. Durante esse tempo, o Senhor estaria esperando que Israel o buscasse. Esse período terminaria nos últimos dias em que Israel buscaria o Messias, seu rei, descendente de Davi, em arrependimento e fé. Parece que é nesse exato momento que o Israel fiel será reunido. É bem interessante. E é interessante a gente. Um conselho que eu dou a vocês: tenham várias Bíblias, principalmente com comentários. Por exemplo, a Bical, na verdade, eu não sei quem comenta, né? Mas, por exemplo, o comentário que eu tenho na minha já é diferente. Então, precisamos estar sempre estudando. Éder, é relevante? É legal para a gente ter conhecimento e saber. Mas na minha, por exemplo, o comentário é diferente. Mas isso não faz diferença. O que faz total diferença é entender a graça de Deus e a misericórdia dele. O quanto Deus é misericordioso ao ponto de perdoar uma traição. Ao ponto de resgatar de novo este povo. Mas lembre uma coisa. Quando o povo saiu do êxodo, saiu do Egito e foi para o deserto, o povo traiu ao Senhor. Da mesma maneira, lá no deserto o povo traiu ao Senhor. Quando Moisés manda os espias voltam com más notícias, Deus recebe aquilo como uma traição, porque ele recebe aquilo como falta de confiança nele. Mesmo aquele povo tendo visto o que Deus fez no Egito, eles não acreditaram que Deus podia eles naquelas terras. Então, ao ver isso como uma traição, ao ponto de Deus falar para Moisés que ia abandonar o povo, e Moisés, então, com toda a autoridade que tem, o Espírito lhe deu, não sei o que acontece naquele momento, mas ele se põe no lugar e fala, cara, se o Senhor não for, eu também não vou. E como que o Senhor vai ficar quando o povo disser, o Deus que livrou os hebreus do Egito deixou que eles morressem no deserto? Mas aí Deus falou, então tá bom, por misericórdia sua. Tá claro isso lá em Êxodo. Deus fala, ou em Números, agora não lembro, mas Deus fala para Moisés, por sua causa, eu vou continuar com esse povo, mas toda essa geração não entrará na terra prometida. Vão morrer todo no deserto. Então, tipo assim, Deus vai perdoar Israel?
Israel como nação, sim. Israel como povo, não. Esse povo todo morreu. Esse povo todo não viu o reino. E não sei quantos desses povos estarão no dia da ressurreição. Lembra-se, eles não tinham Jesus, mas eles eram salvos pela justificação da fé deles em Deus. Assim como Abraão, assim como Moisés e assim como muitas pessoas dentro do povo de Deus. Existe uma aliança, existe um pacto. Mas a partir do momento em que eu acredito assim que este povo adorou outros deuses, essa aliança, esse pacto caiu por terra. Então existem muitos povos daquele tempo que eu acredito que estará nos últimos dias, que vão ressuscitar e receber seu corpo glorificado, como aqueles que nesses últimos dias têm aceitado a Cristo. Mas este povo que traiu ao Senhor, o povo vai pagar o preço pela traição. Mas a nação, entende como é diferente? Povo e nação, a nação de Israel não morreu. E, cara, olha que maluquice. Cadê os persas? Cadê esses povos? Cara, tem muitos povos que sumiram. Edom mesmo não existe mais, o povo de Edom. O povo, os descendentes de Esaú. Aí você pega assim, cara, Israel é minúsculo. Tem vários estados no Brasil que é muito maior que Israel. Se eu não me engano, eu acho que capaz de São Paulo ter mais gente que em Israel. Mas e Israel foi sempre atacado, sempre perseguido, sempre. Cara, é loucura a gente pensar o quanto Israel sobreviveu. Sempre tentou ser eliminado, cara. Os egípcios tentam eliminar Israel, a Síria tenta eliminar Israel, os babilônicos tentam eliminar Israel, os gregos tentam eliminar Israel, os romanos tentam eliminar Israel. Uma nova aliança que vem depois ali com o tiozinho do bigode tenta eliminar Israel. Cara, e Israel sobrevive aonde, cara, cabe na cabeça de um cristão que Israel, que Deus não cuida de Israel. Não tem lógica. É só você olhar a Guerra dos 6 Dias, os testemunhos sobre a Guerra dos 6 Dias. E os testemunhos mais fortes não vêm dos israelenses, não. Vêm do povo que atacou Israel. Ao ponto de um soldado israelense capturar 2.000 soldados inimigos. Como que um cara só conseguiu fazer isso? Porque atrás dele tinha um exército de anjos que se revelou ao exército inimigo. E aí vem a cabeça, cara, minúscula, perdão da palavra, mas vem a cabeça minúscula de cristãos capaz de falar assim, por que que eu vou orar para Israel? Israel matou Jesus. Israel abandonou, Israel cospe no cristão. E daí, quando você, cristão, quantas vezes não cuspiu na cruz também? Com o seu pecado, e mesmo assim Deus te perdoou e te restaurou. Há um egoísmo, cara, dentro da religiosidade, não é dentro do cristianismo, é dentro da religiosidade. E isso não é novo. Isso foi colocado dentro da igreja. A gente estava, a Beth me mandou um vídeo bem interessante sobre a história da igreja. E a história da igreja tem coisas boas e tem coisas terríveis. E dentro desse vídeo estava mostrando como as igrejas vão crescendo e se separando, como a gente vê isso hoje. É um líder que discorda do outro, o que ele pega? Ele faz? Eu vou abrir minha própria igreja. O que Jesus falou sobre reino dividido? Jesus falou sobre reino dividido. Quando eles chamam ele de Beelzebub, se eu não me engano, é essa palavra. Ele fala assim, como que
um reino vai prosperar se ele está dividido, se eu estou expulsando os demônios, como que isso funciona? Está errado. E aí, o que Satanás fez ao longo da história? Dividiu a igreja. Era necessário, porque também a igreja que estava vivendo ali na Idade Média, ela estava se perdendo em suas doutrinas e em seu poder. Vai buscar estudar a igreja da Idade Média. Foi o período onde a igreja teve o maior poder de governo. Na Idade Média, quem governava praticamente era a igreja. E isso começou a se perder, e já nessa época, é uma época muito boa, porque começou a haver os monastérios e o crescimento e o estudo da teologia, mas é um período onde a igreja se perdeu, onde ela começou a matar pessoas. Matava mulheres que eram diferentes porque achavam que elas eram bruxas. Então, todo período da igreja tem coisas boas e coisas ruins. É igual hoje, a gente está vivendo um período onde eu acredito que está se levantando pessoas para buscar ao Senhor e adorá-lo, como também está se apostatando a igreja de tal maneira onde existe várias igrejas inclusivas, mas a única coisa que ela não inclui é Jesus dentro dela. Então, os últimos dias haverá uma transformação gigante em todas as nações. E quando a gente lê aqui Israel abandonando ao Senhor, e mesmo assim o Senhor tendo misericórdia e falando que nos últimos dias eles tremerão. Lembra o que Jesus falou? Que quando ele voltar, todo joelho se dobrará e até aqueles que o transpassaram se arrependerão e o reconhecerão como Messias? Então, nos últimos dias, nos últimos tempos que a gente já está vivendo, mais perto ainda do fim dos tempos, cada vez mais a gente vê os israelitas, né, vou chamá-los assim, porque israelitas é descendência, né, vinda de Israel. Israelense é um título de nação, como nós somos brasileiros, e judeu é uma religião, o judaísmo é uma religião, não é mais um povo, e sim é a religião judaica. Então vamos pensar nesse povo como israelita, aquele que ainda tem o sangue de Abraão. Cara, esses têm uma aliança com o Senhor. É muito complicado, mas eles vão reconhecer ao Senhor de alguma maneira. Se vai ser de uma maneira sobrenatural ou se vai ser através da palavra do homem, não sei. Mas eles vão reconhecer ao Senhor. E a nós, gentios, nós temos a missão do quê? De atingir a nossa plenitude. O que Paulo fala lá em Coríntios? Quando os gentios atingir a plenitude deles, então haverá a plenitude de Israel. Onde estamos falhando? Nós queremos enfiar o evangelho nos judeus como a gente faz com um gentil que nunca ouviu falar do reino. E não funciona. Você vê Felipe, você vê Estevão, você vê Pedro, você vê Paulo pregando no livro de Atos. A mensagem deles era muito diferente da que a gente quer fazer hoje. A gente chega aqui num gentil e fala, olha, Jesus morreu por você, você aceita ele ou você vai para o inferno. O cara, por medo de ir para o inferno, aceita Jesus. E aí, na misericórdia do Espírito Santo, talvez ele se converta verdadeiramente e comece a entender que não é bem assim, mas que ele precisa ter Jesus no coração. Fala isso para um judeu. Você vai tomar um tapa na cara. Porque ele conhece as escrituras, cara. A pessoa que é judaísta, né, que é da religião judaica, desde criança ela lê a Torá. Então não é da mesma maneira. Se você chega lá e falar isso para eles, você fala assim, mas quem disse isso? Na Bíblia tá diferente, tá assim, assim, assim. Aí você fica assim, ah, então essa parte da Bíblia eu não li, não conheço. Aí passa vergonha, igual aquelas duas missionárias lá fazendo aquela bagunça.
em pleno sábado, numa praça importante para eles. Então precisamos entender que cabe a nós, como gentios, pregar aos gentios para que a gente atinja a plenitude. E só se você receber um chamado muito poderoso do Espírito Santo para você pregar para um judeu. Eu ouvi o testemunho de um cara que ele... Eu estou fazendo de um capítulo de 5 versículos durar 1 hora. Mas para finalizar, eu vi um testemunho de um cara que ele era... Esses caras que mexem nas casas, sabe? Que conserta canos, tipo de coisa assim. Sumiu agora o nome da palavra, cabeça. Amador. Alguma coisa assim. Tipo um marido de aluguel. Mas ele tinha só uma maletinha ali com as suas ferramentas. E aí ele pegou... Ele tinha uma Bíblia dentro dessa maleta. E ele levava a Bíblia. Ele pegava a Bíblia, colocava em cima assim e ia fazer o seu trabalho. Por que ele fazia isso? Porque se alguém perguntasse, a porta estava aberta. Se ninguém falasse nada, ele pegava a Bíblia, colocava dentro da maletinha dele e ia embora. E aí um dia ele chegou, abriu a maleta, colocou a Bíblia lá, fez o trabalho dele. Na hora de ir embora, o dono da casa falou para ele assim: o que significa essa Bíblia para você? Aí falou: chegou a oportunidade, né? Essa Bíblia para mim representa Jesus, tal. Ele falou assim: olha, eu acredito em parte dessa sua Bíblia. Eu acredito no Antigo Testamento dela. Já no Novo Testamento, eu acredito que houve algumas distorções, eu já não acredito nela. Aí ele falou: eu compreendo, eu respeito o Senhor, mas eu acredito nela inteira, assim e tal. Aí ele sentiu de orar por esse cara. Aí ele falou assim: mas eu posso orar pelo Senhor antes de ir embora? O cara falou: pode, não tem problema nenhum. Aí ele foi orar pelo cara. Ele começou a orar pelo cara e ele sentiu muito forte no coração dele de orar em línguas. Mas aí o texto de Paulo vinha na cabeça dele, né? Cara, como que eu vou falar para um cara desse começar a orar em línguas? Ele não vai entender, não vai servir de nada a oração. E ele começou a ter essa luta interna e o Espírito continuou incomodando ele. Ele falou: cara, seja o que Deus quiser. E começou a orar em línguas. A hora que ele terminou a oração, que ele abriu os olhos, o cara estava chorando. O cara olhou para ele assim: aonde você aprendeu o hebraico? Ele: não sei falar hebraico. Como não sabe? Você orou em hebraico nativo. Aonde você aprendeu isso? Você orou na minha língua. Como assim? Ele falou assim: eu não sei falar sua língua. Mas o Espírito Santo veio. Aí ele foi para cima do cara. Então, é o Espírito Santo que nos dá a oportunidade, muitas vezes, de fazer as coisas. E não é na nossa força. Não é na nossa vontade. Então, quando Deus fala que ele vai voltar à sua amada, e a gente vê aqui que ele deixa bem claro, alguns comentaristas gostam de trazer isso para o período onde o povo sai da Babilônia, né, e reconstrói o templo, mas lá não aconteceu todas as coisas. É igual a gente falar assim que o derramar de Joel 2 aconteceu lá em Atos capítulo 2. Lá não aconteceu exatamente como está em Joel 2. Sim, houve um derramar do Espírito, mas você não viu criança profetizando. Você não viu os velhos tendo sonho. Não é exatamente. E lá ainda fala assim que quando essas coisas acontecerem, então haverá o grande e terrível dia do Senhor. Então esse derramar de Joel 2, esse temor de Israel pelo Senhor, acredito que está acontecendo e vai acontecer perto do fim dos tempos. Por isso que Éder, eu tenho uma visão e eu vejo que a igreja do Senhor tem uma função muito grande nos últimos dias e principalmente nos últimos tempos. Durante toda uma perseguição,
aonde a igreja vai realmente se levantar e se posicionar, uma igreja sem placa, uma igreja sem doutrina. A doutrina vai ser a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos. Uma igreja onde todos nós seremos um só, todos seremos o corpo de Cristo, com autoridade e poder, levaremos o evangelho do reino a todas as nações. Eu acredito nesse tipo de igreja nos últimos dias, onde a gente não vai ficar brigando se é calvinista, se é arminiano, se eu sou batista, assembleiano, católico, presbiteriano, não interessa. Vai ser uma igreja onde a única placa será Cristo. O único objetivo será Cristo. O único objetivo dessa igreja será levar o evangelho do reino. Só que eu vou te falar a verdade, essa igreja não vai servir, não é de muitos. São de poucos. Mas de poucos como os apóstolos, cheios do Espírito Santo, com toda a autoridade e todo o poder. Aonde, quando a gente vê lá, voltando para as histórias para a história da igreja, os apóstolos via o martírio algo assim maravilhoso. Por quê? Porque agora eu vou fazer o que o meu Senhor fez. Eles viram seu mestre morrer, cara. Então morrer pelo seu mestre é maravilhoso. Então vou pregar o evangelho com toda a ousadia. E se eu morrer por ele, cara, que honra. E a honra é tão grande que Pedro ia ser crucificado. Ele pediu para crucificar ele de ponta cabeça, porque ele não merecia a mesma honra que seu mestre, que foi crucificado. E hoje a gente fica com medo. A gente foge de discussões. Cadê aquela ousadia? Eu acredito que tudo isso vai voltar. Ah, Éder, será para todos? Sim. Será para todos? Não será para todos. Só para os filhos maduros. Ai, o que vai acontecer com os imaturos? Fuja para os montes e se esconda. Simples assim. Fechou, gente? Se vocês quiserem comentar, pode abrir o áudio, fale, fique à vontade. Como disse a Beth, o rádio aqui não para de falar. Aqui ninguém quer falar, a gente vai encerrar. Só, na verdade, você falou, né, de nós termos várias Bíblias e com explicações diferentes, e também é muito bom você comentários, e também ter alguns livros de comentários bíblicos, né? Sim. Que você pode ter um leque maior, uma visão mais, vamos dizer assim, uma visão mais ampla, né? Mas o principal é isso que você falou. Não importa se era a mulher de Gomer, ou se ele tomou outra mulher, ou se ele comprou, o que a gente tem que pegar é essa aplicação no que diz respeito a Deus e Israel, né? E ver como que Deus, mesmo sendo traído inúmeras vezes, ele ainda continua amando Israel. E a gente tem que trazer isso para as nossas vidas, porque todo o tempo, durante o dia, durante a semana, durante o mês, nós cometemos falhas, e às vezes falhas graves, contra o Senhor, que chega a pensar que não somos dignos do seu amor, mas Ele, com seu amor infinito, Ele continua cuidando de nós, continua nos lavando de toda a sujeira que acaba respingando em nós, sujeira do mundo que acaba respingando em nossas vestes, que Ele já tornou branca e assim quer que seja. Então é isso, é esse contexto. Tem a parte histórica que linka uma coisa ou outra, mas tudo fala do seu grande amor, né? Cara, o amor de Deus é tão grande que ele entrou dentro da sua criação.
Uma coisa que a gente precisa entender de Deus, que o tempo todo Ele quer estar entre nós. Ele quer habitar entre nós. E quando a gente vê o que o pecado causou essa desarmonia, causou essa separação. E aí, então, desde o pecado, Deus agindo para haver essa reconciliação entre homem e Deus. Ah, mas Deus não é todo-poderoso, soberano, ele não podia simplesmente fazer assim, resolver isso? Sim, mas aí não seria justo. E aí o nosso amor não seria verdadeiro, seria obrigatório. Esse é o significado do livre-arbítrio. É você ter a livre escolha. Vou servir ao Senhor ou não vou? Só que esse livre-arbítrio também tem uma consequência. Vou servir ao Senhor, reino, não vou, ira e fogo. Tudo tem consequência. Todas as nossas escolhas têm uma consequência. Mas a misericórdia do Senhor, o amor dele é tão grande que deu seu Filho por nós, e ele vai tardando as coisas para que dê tempo da gente se arrepender e voltar nossos olhos para ele. Por isso que eu costumo dizer, o nosso nome está escrito no livro da vida desde o nosso nascimento, ou desde a nossa existência. E ele só é riscado quando o fôlego de vida sai. Porque até no último segundo, no seu leito de morte, há a oportunidade de arrependimento e se voltar para o Senhor. E de seu nome não ser riscado do livro da vida. Essa é a maior graça, sabe? Esse é o maior amor. E esse é o amor que a gente vê aqui, mesmo a gente sendo pecador, sendo injusto, sendo idólatra, sendo cruel, sendo malvado, porque mesmo a gente aceitando Jesus, a gente ainda tem essas índoles dentro de nós, que faz parte da carne. O Senhor é misericordioso e vai tratando, e vai transformando, vai restaurando, curando as feridas de quem? De quem quer. Porque você vê muito cristão ainda dentro de igreja que é sem vergonha. Por quê? Porque a ferida não foi tratada, porque ele realmente não buscou o Senhor profundamente. Mas o amor dele, a misericórdia dele é tão grande que ele alcança a todos que o desejam. Eu penso também que nesse fim dos tempos, né, principalmente esse princípio de dores, em que nós estamos, princípio de dores, com o pé aí para entrar na tribulação, tem algumas coisas ainda para acontecer, mas nesse final dos tempos aqui, nós temos que tomar um cuidado, porque, dado que a iniquidade está muito grande, as pessoas em geral estão muito difícil de lidar, para nós não nos magoarmos com as pessoas. A gente tem que estar constantemente, sim, praticando perdão por essas pessoas, porque por mais que a gente busque, sirva, ore, se a gente ficar com alguma mágoa, com alguma coisa assim que precise perdoar e a gente não se liberte disso, a gente não consegue o perdão do Criador também. Então, eu estou trazendo isso porque eu vejo o que está acontecendo aqui nos dias, né, na minha vida também, enfim, e eu tenho que estar constantemente, sabe, não, ok, eu não posso absorver isso, então, senti de compartilhar isso com vocês, tomar esse cuidado, né, porque se nós carregamos a centelha divina, nós temos o Criador dentro de nós, nós temos que fazer como ele fez, perdoar sobre isso. E sabe que uma coisa que eu aprendi sobre perdão? É compreender que é o máximo que essa pessoa tem para dar. Qual? Então, tipo assim, não se ofenda, não se magoe, não fique chateado, não carregue essa pessoa. Uhum. E quando você tem esse tipo de pensamento, você acaba não precisando mais perdoar ninguém, porque você não se frustra, não se magoa, não se chateia com ninguém. Você vai falar o máximo que essa pessoa tem para dar. O que vai acontecer muitas vezes é de você precisar se perdoar. E aí você não gosta da pessoa também, você começa a criar você mesmo intriga entre essa pessoa. Caraca. É isso daí, a gente dá o que tem. E a gente também recebe pelo que a gente faz. Então, Caraca.
para parar com essa ideia, assim, não tô falando que a gente não tem que parar de perdoar. Se magoou o teu coração e você sentiu isso, perdoa. Mas se você começa a ter esse tipo de pensamento de maturidade, de que, cara, é só o que ela tinha para dar, porque foi o que ela recebeu, como a Beth disse. Então, não vou ficar chateado. Beleza, bora para frente. Bem colocado. Show, gente. Vamos estar encerrando? Show. Beth, pode orar para a gente, por favor? Sim. Amém. Amado Deus, soberano nos céus, Deus de poder e graça e misericórdia, louvamos o teu nome porque a sua misericórdia dura para sempre. E elas foram renovadas sobre as nossas vidas, apesar de não sermos merecedores. Tu nos ama de uma maneira espetacular. Muito obrigada, meu Pai. Louvado seja o teu nome. Vem com tua graça sobre as nossas vidas nesse dia, Pai. Abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos estar atentos à tua voz. Cuida da nossa língua, Pai, para que não possamos ser falantes e essas palavras que muitas vezes não vêm de ti possam atrapalhar e não ouvirmos o que tu tens para nós. Ah, Deus, que possamos ruminar essa palavra de hoje, assim como a vaca mastiga o dia todo aquele alimento, que possamos estar meditando, saboreando de tudo que aprendemos, para que tu venha nos usar em diversas maneiras, para pessoas que precisam de ti. E nos ajude, Pai, que não possamos ser somente um vaso que fica cheio ali, eu tô cheia, tá tudo bem, não. Isso não é para nós, esse aprender é para transbordar. Tudo que tu me dás é para abençoar o outro. Seja nas finanças, seja no aprendizado bíblico, seja no comportamento. Queremos sempre, Paizinho amado, ser somente canal de bênção, transbordando a tua graça. Esse é o meu desejo, Pai. Te louvo pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, dedicando as suas vidas, despertando cedo para estar buscando a tua presença, para entregar o melhor de ti, o primeiro momento do seu dia. Eu li uma frase outrora que dizia que o primeiro momento do seu dia é o que vai destinar todo o restante. Se você acorda já no celular, significa que você vai ficar no celular a maior parte do tempo vendo aquele tipo de coisa que você começou a ver. E se nós começamos buscando ao Senhor, dedicando ao Senhor, aprendendo mais de ti, isso vai nos atrair, nos dando mais graça, vigor, para estarmos sempre na tua presença e meditando em tudo e não cairmos em contos de fadas, de falsos profetas. Obrigado, Pai, por esse momento. Abençoa cada família aqui representada. Em nome de Jesus, desperta mais pessoas para estar conosco, Pai, aprendendo, crescendo, criando ânimo, gosto, sabor pela tua palavra, anseio, desejo ardente de estar mais perto de ti. Obrigado, meu Deus. Sê conosco, sempre, como sempre tem sido, perdoando-nos e nos guardando, livrando de todo mal, porque é teu, somente teu, toda a honra, toda a glória, todo louvor. Te amamos, papai, no nome precioso de Jesus. Ouça a nossa oração. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo e é maravilhoso ver o quanto Deus tem falado conosco e quanto o amor de Deus é maravilhoso.
Que Deus possa te abençoar e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.